sua Bíblia em Salmo 105, versículo 17. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, tanto para mim quanto para você, não que os outros não sejam, mas pessoas sem esperança são pessoas que não saem do lugar e não chegarão a lugar algum. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira esperança. O tema da mensagem é conhecendo e vencendo os inimigos da esperança. Salmo 105, o salmista escreve sobre José, e ele diz assim, versículo 17, Salmos 105, versículo 17, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Podemos assentar. Abrindo comigo a sua Bíblia em Gênesis 41. A palavra do Senhor Jesus diz que nós somos provados para sermos aprovados. E a palavra do Senhor diz, o escritor escreve no Salmo 105, que Deus envia José adiante de Israel e diz, a palavra do Senhor o provou. José foi provado pela palavra. E eu quero falar sobre uma provação que é necessário se ter esperança. Você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis 41? Ontem você viu que José ajuda, vimos as características de um crente, quando Jesus olha e diz, ser não incrédulo, mas crente, e vimos as características de um crente. E ele ajuda o copeiro, e o copeiro não se lembra dele. O copeiro simplesmente ignora o pedido de ajuda e se esquece a ajuda que recebeu. E no Gênesis 41, e aconteceu que ao fim de 2 anos, se passou 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. Aqui começa a descrever os sonhos de Faraó. Passou-se 2 anos onde José na prisão não teve nenhuma resposta. José precisava todos os dias regar a esperança dele. Todos os dias. Uma característica muito importante da esperança, que é muito bom eu dizer de primeira mão, é que esperança nada tem a ver com o outro. Esperança nada tem a ver com o favor alheio, esperança nada tem a ver com a mudança do outro. A esperança tem tudo a ver com você, com Deus e com os seus assuntos. Existem pessoas que dizem que têm esperança com respeito às situações dos outros. Isso não é esperança, é dependência. A esperança tem a ver com aquilo que você tem dentro do seu coração. Diante de Deus, isto é esperança. Quero que você vá comigo em Jó 17. Vamos falar um pouquinho sobre os inimigos da esperança. Neste ano de 2017, você precisa ter esperança. E todos os dias, regar a esperança. Jó 17. Vamos falar sobre os inimigos, 6 inimigos da esperança. A Bíblia diz assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, a esperança tem tudo a ver com a fé. O primeiro inimigo da esperança é um sentimento que muitas pessoas têm muita facilidade em alimentar. Se chama mágoa. O que é uma mágoa? Mágoa é um momento da sua vida em que você sofre uma agressão emocional e você se fere. E você fica ressentido com aquilo. A mágoa, ela deteriora a esperança no decorrer dos dias. A Bíblia diz em Jó 17, versículo 7, pelo que se já escurecem de mágoa os meus olhos. Para que você tenha esperança, você precisa de bons olhos. Você precisa ter olhos fixos, você precisa ter um olhar definido, você precisa ter uma visão clara. E a mágoa, ela tira a sua precisão na sua visão.
Você começa, ao invés de olhar para o alvo, você começa a olhar para quem te ofendeu. Você começa a olhar para quem produziu a sua mágoa. Pessoas que são mais susceptíveis à mágoa são as pessoas mais frágeis. São as pessoas mais voltadas para o ser humano. São aquelas pessoas que não conseguiram ainda definir as suas vidas em Cristo e rudimentá-las de tal forma a blindar os seus corações para que os seus corações não sejam atingidos pela amargura e pela mágoa. São pessoas sensíveis, com um passado ainda em aberto. São pessoas que não conseguiram vencer aquilo que lhes aconteceram. Então, aquilo que acontecer no presente irá alcançá-la diretamente naquele ponto. Você pode perceber, as pessoas que são mais susceptíveis às mágoas são aquelas que têm assuntos mal resolvidos lá de trás. A importância de você, quando partir para os seus projetos, você entender que o passado, ele tem que ficar para trás com todas as suas recordações, lembranças e ressentimentos. Senão você nunca vai conseguir partir para aquilo que está diante de você. Primeiro inimigo, e não posso me demorar, nenhum deles, mágoa. Segundo inimigo, ele diz assim: e os meus olhos, já todos os meus membros são como a sombra. Versículo de número 11. Os meus dias passaram. Segundo inimigo, o tempo. Segundo inimigo da esperança é o tempo. As pessoas, elas querem marcar a hora e o momento de Deus fazer as coisas. Às vezes a nossa ansiedade, às vezes o nosso desespero, nós queremos botar pilha ou colocar uma tomada nos projetos de Deus, ou sei lá, uma bateria, para que aquilo aconteça no tempo determinado por nós. O tempo é um dos inimigos da esperança. Por quê? Porque nós, muitas vezes, estamos presos ao tempo. Eu acho muito interessante, quando falamos do tempo, lembrarmos de Caleb. Quando Caleb recebe a entrada na promessa, ele já estava com os seus 80 anos, e ele diz: eu estou tão forte agora quando tinha 40. O tempo não fez mal a Caleb, porque Caleb tinha esperança. A importância de você não permitir, não importa quanto for preciso de tempo, Deus vai fazer. Essa é a sua certeza, ponto. Deus não importa se é este ano, se é o ano que vem, não importa. Quando você fizer escrever seus projetos, pode ser que alguns deles serão repetidos. É ou não é? Por quê? Porque nós galgamos e batalhamos sobre aquilo que Deus planta nos nossos corações, com a certeza que alguns deles se cumpriram, mas alguns irão se cumprir. Alguns Deus ainda está trabalhando, ficarão para 2018, mas não importa. O que importa é se eles estão dentro de você. O que importa é se eles estão sendo regados com a sua esperança, com as suas lágrimas, com as suas orações, com as práticas das suas obras, determinadas para que aquilo aconteça. Demora-se 2 anos para que José tenha uma resposta. Isto depois da revelação do sonho do copeiro. E José, de que maneira ele continuava? Será que a Bíblia relata alguma murmuração? Será que a palavra relata uma impaciência? Será que a palavra relata algum comportamento inadequado de José? Não. Por quê? Porque ele tinha esperança. Não permita que o tempo, e uma coisa interessante do tempo, é que quando as pessoas elas caem nesse período e permitem que o tempo vença a esperança, é quando elas olham para as pessoas. Você fica olhando para as pessoas e diz: mas não muda, mas não melhora, já faz 2 anos, já faz 3, já faz 10, já faz 30 e não melhora. E aí você tende a desanimar, e aí você tende a desistir, e aí você perde a esperança. Ele diz no versículo 11: os meus dias passaram. Dias passam, mas a promessa não. Nenhum tio deixará de se cumprir. Diga amém. Aí ele diz assim: e malograram os meus propósitos. Quer dizer, o tempo passou e fez com que os propósitos do meu coração, da minha vida,
se perderam. Não permita que o tempo seja contra os teus propósitos. Aí ele fala sobre a terceira situação que eu acho tão pior, tão presente. Versículo 11. As aspirações do meu coração foram embora. Você sabe o que é aspiração? Eu fui lá no dicionário procurar. Eu gosto muito de dicionário, tenho um vício com dicionário, que é coisa de louco. Aspiração. Expirar. Aspirações. Desejar veementemente. Desejar aquilo de uma maneira absoluta, acima de todas as coisas. O terceiro inimigo da esperança são as emoções. Não falo de sentimento. Sentimento é uma coisa. Aquele, agora vai. Aquela aceleração, olha com o meu coração. Olha, eu estou até arrepiado. Olha, agora vai. Aquele vigor, aquela força baseada naquela concussão emocional. Aquela explosão de ânimos, aquela explosão de emoção. Isso trabalha contra a sua esperança. Por quê? Porque quando você não estiver emocionalmente aguçado, você vai murchar. Sua esperança não é um sentimento. Você precisa discernir entre sentimento e virtude. Esperança é virtude do Espírito Santo de Deus em nós. Esperança não é algo emocional, é algo espiritual. É isso que nós temos que entender. Sentimento não são emoções. Emoção é aquela volúpia, aquela fomentação que existe dentro de nós. Então o que Jó diz? As aspirações do meu coração foram embora. Então quando você estiver emocionalmente abalado, no sentido de voltado, impressionado e tudo conteado desse universo, muito cuidado. Porque quando você estiver sóbrio, equilibrado, você vai achar que você não tem esperança. Sua esperança não pode estar vinculada ao desequilíbrio seu emocional. Existem pessoas que acham que a concussão emocional é esperança, porque elas estão revigoradas, porque elas estão alegres, porque elas estão festivas. Isso é esperança? Não. A esperança é virtude do Espírito Santo de Deus em mim e em você. E daqui a pouco você vai ver o que é esperança. Esperança não é uma explosão de emoções. Não. Então o que Jó disse? Ele diz o seguinte: as aspirações do meu coração foram embora. A sua esperança nada tem a ver com as suas emoções. Não. Sua esperança não tem nada a ver com as explosões de emoção. Porque a explosão ela passa e a esperança fica. Terceiro, emoções. Quarto, vá comigo em Lamentações 3,17. Vai lá comigo. Depois de Jeremias um pouquinho. Lamentações 3. Lamentações 3,17. Quarta característica dos inimigos da esperança. Qual é o primeiro, enquanto você abre aí, o primeiro inimigo da esperança? Qual é? É a mágoa. Amargura. Qual é o segundo inimigo? O tempo. Qual é o terceiro inimigo? As emoções. Lamentações 3, versículo 17. O que está escrito aqui no 17? E afastastes da paz a minha alma. Quarto inimigo da esperança, a falta de paz. Do que depende a sua paz? Do seu equilíbrio. De você entender que você está, esse ano de 2017, você está passando por um problema, por uma situação, e você não permitir que o desespero tome conta da sua mente. O quarto inimigo da esperança é a aflição, a falta da paz. Toda vez que você estiver em aflição, você tem que correr. Você não pode ficar sem paz. Viu? E paz não é inatividade, paz é segurança.
Então, quando você perceber que você está sem paz, você precisa fazer alguma coisa para mudar aquilo. Que coisa? Orar. Nada mais produtivo que a oração para que a sua alma fique em paz. Está alguém aflito? O que é que Tiago diz? Está alguém aflito? Diga mais forte. Está alguém aflito? Está alguém aflito? Então, o que é que te dá paz? Oração. Então, quando você ora, o Espírito Santo de Deus vai colocar as coisas no lugar. E aí você vai ter paz. Diga amém. Quinto inimigo da esperança, ainda no versículo 17. Esqueci-me do bem. Esquecer fala do quê? Mente. Quando a sua mente começa a trabalhar, tem gente que tem prazer em olhar e ficar contemplando aqueles noticiários de morte, aqueles noticiários de tragédia, tudo, quem estuprou quem matou quem, quantos tiros foi, onde é que pegou. Aí você quer que a sua mente contribua para o bem. Como é que a sua mente visualiza? Ah, pastora, mas eu preciso estar por dentro do quê? Das obras do diabo? Vê se nos noticiários fala o pai que ajudou o filho, que perdoou. Isso não dá ibope. Por quê? Porque o ser humano tem uma inclinação para tragédia. O ser humano tem uma inclinação para ficar observando tragédia. Aí o que acontece? Você vai armazenando essas informações e a sua mente ela fica vinculada à tragédia. E quando Deus precisa que você comece a pensar em coisas boas, Paulo diz: no que pensais, em tudo que é santo, em tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra do Senhor tem um versículo em Provérbios que diz assim, eu não aprovo notícias de sangue. Por quê? Porque não pode, não é bom. E tem crente que ele vive desses noticiários sangrentos. Ele vive sabendo de tudo coisa, porcaria que o diabo faz. Aí quando você precisa usar a sua mente para poder ter fé, para poder produzir algo favorável, para poder fazer com que a sua mente trabalhe para o bem da sua vida, você não tem. A sua mente está escravizada e inclinada só à tragédia. Aí ele diz assim, esqueci-me do bem. A importância de você estar memorizando e lembrando as coisas boas que te aconteceram, as coisas boas que estão te acontecendo. Lembrar-se das coisas boas. Você vai conversar com uma pessoa que é escravizada, a mente dela não tem esperança, ela só fala da infância, fazendo acentuação em coisa ruim. Ela só fala da vida dela de juventude, atenuando as coisas ruins. Ela não consegue lembrar nada. Não teve nada de bom? Duvido que Deus não estava olhando por você se você está aqui. Duvido que Deus não ajudou você, não dirigiu você, não abençoou você. Então a sua mente, a minha mente, nossa mente não tem que ficar reportando as coisas negativas, mas as coisas positivas. Por quê? Porque aquilo que eu penso é demasiadamente importante para aquilo que eu quero viver. Se você quer viver o bom, você pensa no ruim, não tem concordância. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que você quer viver o melhor se você pensa só no pior? Qual é o quinto inimigo? Esqueci-me do bem. Não se esqueça das boas coisas que Deus fez para você. Quando alguém te faz uma coisa de ruim, de mal, por que você vai ficar só naquilo ali? Começa a lembrar das coisas boas que aquela pessoa fez para você. Começa a pensar, não, peraí, essa pessoa não fez só uma coisa ruim, ela fez muita coisa boa na minha vida, ela me ajudou muito. Tem gente que por causa de um mínimo, de uma porcentagem pequena que o outro faz, ela já descaracteriza toda aquela pessoa como um beneficiário da vida dela. Não é assim. Vamos pensar naquilo que é bom, vamos fazer, porque se eu quero viver o bem, eu preciso pensar naquilo que é bom. Diga amém. Sexto inimigo, essa aqui, meu irmão, dá de lavada. Versículo ainda de número 18, vamos lá. Então disse eu. Então ele falou. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Podia acabar a mensagem aqui, né? Você sabe os 6 inimigos da esperança?
E o último nós colocamos como a boca. Pessoas que falam coisas pejorativas. Pessoas que só falam coisa negativa. Tudo, eu sempre estou dizendo isso e às vezes me sinto repetitivo. Mas eu faço igual Pedro. Pedro diz, é necessário que eu repita de novo até que vocês aprendam. E eu digo a mesma coisa. Por que quando você olha para uma coisa, você não vê o bem e só vê o que está de errado? E só vê aquilo que não está do jeito que você quer? Murmuração, você lê lá em Coríntios, e pereceram pelo destruidor por causa da murmuração. E isso não serve de alerta para que os nossos lábios sejam sagrados e santos, e não fiquemos reclamando, e não fiquemos murmurando. E eu disse, minha força acabou, pereceu minha esperança no Senhor. Quantas vezes a sua boca, eu quero o bem de Deus, oh aleluia, eu quero as boas palavras de Deus, as ruins não. Maldição, não. Só quero as boas. Só que você também fala as boas. Como é que foi a produção das bênçãos nos seus lábios no ano de 2016? Maledicente, fala mal dos outros, rotula as pessoas. Eu fico impressionada como tem gente que tem tempo para ficar olhando a vida dos outros. Eu não sei. Existe gente que deve ter 36 horas, 30 no dia. Porque não é possível. As 24 horas que nós temos são produtivas, são maravilhosas, porque você tem se dedicado à sua vida, você tem melhorado a sua história. Como é que você tem tempo para olhar no terreno do vizinho? Maledicência, linguajar torpe, tudo isso é pecado da boca que você usa contra a sua esperança. Coisas negativas que você diz sobre a sua própria vida. Se vai chover é porque está chovendo. Se está sol é porque está calor. Se está frio é porque está frio. Nunca está bom. Nunca está gostoso. Nunca está bem. Se você vai para o trabalho é porque você tem trabalho. Se você está desempregado é porque você está desempregado. Quando é que as coisas ficam boas para você? Nunca. Nunca. Aí ele disse eu. Como é que nós podemos usar os nossos lábios para trabalhar contra a nossa vida? Falando mal da nossa própria vida. Vamos melhorar o teor das palavras que saem dos nossos lábios. Vamos melhorar. Se você vai falar mal de uma pessoa, criticar, fala de uma outra maneira, não critica. Fala com amor, com carinho. Não dá para você fazer melhor assim? Quantas vezes você, por meio da sua boca também, você tem deteriorado a esperança na vida do outro. Você tem abaixado o humor dela. Por quê? Porque você denigre a imagem dela. Quais são os inimigos da esperança? Mágoa, tempo, emoções, falta de paz, aflição, mente e boca. Esses são os inimigos da esperança. Agora vamos falar sobre o que é esperança. O segredo da esperança. Primeiro, 3:21. O segredo de você ter esperança, mente. Você tem que ter uma mente boa. O que é uma mente boa? 3:21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Mente. Pensar coisas boas. Pensar sobre a palavra. Qual foi o segredo que Deus diz a Josué em Josué em capítulo 1? Josué, você quer ser um homem de sucesso? Então, você medita na palavra de dia e de noite, não se aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Mente. Palavra, palavra, palavra. Pensa, medita, palavra. Usa a sua mente para pensar na palavra. E aí? Segundo, vamos lá. 3:22. Conhecer as misericórdias de Deus. Esse ano de 2016, o quanto de misericórdia nós não tivemos do Senhor, não é mesmo? Deus é misericordioso? Então, o diabo, quando ele quer tirar a sua esperança, ele fica colocando seus defeitos, suas falhas, seus erros, suas dificuldades. Mas aí o Espírito Santo trabalha na sua mente,
que está já consagrada, dizendo: mas Ele é misericordioso, mas Ele é compassivo, Ele tem misericórdia, todas as misericórdias dele são renovadas pela manhã. A misericórdia do Senhor. Quando você conhece a misericórdia do Senhor, você tem esperança. Deus é ou não é misericordioso? Ele vai fazer porque nós merecemos? Ele vai fazer porque nós somos dignos? Ele vai fazer porque nós subimos a mais alta montanha? Não. Ele vai fazer porque Ele é misericordioso. Ele sente as minhas dores, Ele sente as suas dores, Ele sente as nossas necessidades e Ele se volta para mim e para você. Ele é misericordioso. O crente que tem a mente banhada pela misericórdia de Deus, ele é cheio de esperança, porque quando ele falha, ele se lembra do Deus da misericórdia. Quando ele erra, quando Satanás começa a lançar em face os erros, as falhas dele, ele se lembra do Deus misericordioso. Quando Satanás lança em face, ele se lembra do Cristo que morreu na cruz para que ele fosse não só perdoado, mas também liberto. Quando você conhece a misericórdia de Deus, você tem esperança. Amém? E você também é misericordioso. Eu queria perguntar de 0 a 10, o quanto você conhece a misericórdia de Deus? Será que é só de ouvir falar? Não. Você tem provado, experimentado. Desde o início da sua conversão, você tem provado. Eu queria dizer uma coisa. Eu acredito que o que mais nos impressiona em Deus com respeito às nossas falhas é a paciência que Deus tem conosco. Fala a verdade. Não, qualquer outro já estaria muito tempo cansado de nós. É ou não é? Mas Ele é Deus e não ser humano. A misericórdia de Deus, ela nos deixa maravilhados. E quem conhece a misericórdia de Deus, consegue ter esperança. Segunda, 3:23. Novas são cada manhã. Aí o que ele diz aí? Grande é a sua fidelidade. Quando vocês não são fiéis, eu permaneço fiel, porque não nego a mim mesmo. Todo aquele que conhece a fidelidade de Deus tem esperança. Deus é fiel. Mesmo quando eu falhei, quando você falhou, Deus não muda. Ele é imutável. Ele é fiel. A fidelidade de Deus é algo real, absoluto, imutável. Em todas as indas e vindas, em todas as quedas, em todos os titubeios, em todas as fraquezas, em todas as abduções, em todas as situações, Ele continuou fiel, tanto comigo quanto contigo. Você duvidou, Ele continuou fiel. Você pestanejou, Ele continuou fiel. Você questionou, Ele continuou fiel. Quem conhece a fidelidade de Deus, continua tendo esperança. Por quê? Porque mesmo quando eu e você não somos fiéis, Deus continua fiel. Porque Ele não tem fidelidade, Ele é fiel. Amém? Então o que é esperança? Esperança é você ter um conhecimento na sua mente, na sua alma, sobre a misericórdia de Deus, sobre a fidelidade de Deus. Terceiro, 3:24, ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Ter esperança é ter uma mente que conheça a Deus, e conheça a misericórdia, conheça a fidelidade dele, e uma alma que tem Deus como único. Você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos, mas o maior tesouro você já possui. A maior conquista você já possui. Qual é o nome da sua maior conquista? Diga. É Jesus. Amém? Ele é a nossa maior conquista. Jesus é o nosso tesouro, é a nossa sorte, é a nossa herdade, é a nossa porção. Como é que eu vou ter esperança
Se eu não tenho Cristo como tudo que eu possuo, como o meu maior tesouro, como a minha maior conquista, como o meu baluarte, como aquele que está entronizado em minha alma. A esperança é você olhar para Cristo e você dizer: eu tenho tudo, eu tenho Cristo. Quando você perceber que a esperança está indo embora, faltou conhecimento da misericórdia, da fidelidade, tem faltado a preeminência e a soberania de Cristo dentro da sua alma, porque Ele é absoluto, Ele é único, não tem outro como Ele. A minha porção é o Senhor, é o meu tesouro, diz. Isso é esperança, é ter Jesus como tudo, tudo. E tudo que você vai receber de Deus em 2017 tem tudo a ver com a preeminência, com o primeiro lugar do Senhor Jesus. Amém? Próximo, 3:25. Bom é o Senhor para que os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Conhecer a bondade de Deus. Viver a bondade de Deus. Diga: Deus é bom. Pense agora 3 razões por que Deus é bom. Quando você diz assim, fulano é bom. Você diz por quê? Porque você tem conhecimento de causa. Aquela pessoa ali é uma pessoa boa. Por quê? Porque você conhece. Passa alguém na rua e pergunta: fulano, aquele ali é bom? Não sei, não conheço. Deus é bom. Não porque me contaram, mas porque eu provei da bondade dele. Deus é bom. Ele foi bom para você. Ele é bom para você e Ele continuará sendo bom. A sua esperança depende do quanto você tem entendimento e compreensão dessa bondade. Ele é bom. Tudo que você tem recebido é por causa dele. Tudo que você tem sido abençoado é por causa dele. Tudo que Ele vai cobrir a sua vida é por causa da bondade dEle. Deus é bom. E mesmo quando nós não estamos à altura, Ele nos abençoa. Porque Ele é bom. Todas as bênçãos não é por seu mérito. É porque Deus é bom. E quando a gente reconhece isso, nós ficamos compungidos, quebrantados. Porque Deus é bom. E para que eu tenha esperança, ou você, nós temos que ter uma mente saudável, nós temos que conhecer a misericórdia, a fidelidade de Deus. Jesus tem que ser o nosso tesouro e nós temos que entender a bondade de Deus. Agora, eu falei sobre o pior inimigo da alma, em último lugar, que era a boca. Agora eu falo sobre a maior dificuldade das pessoas. Silêncio. Está sofrendo? Faz silêncio. Está sendo humilhado? Faz silêncio. Necessidade que as pessoas têm de proclamar seus sofrimentos. Você pode ver, as pessoas que, a maioria delas falam dos seus problemas, são pessoas que não oram. Você pode ver, a maioria das pessoas que vivem falando dos seus problemas, elas não oram por eles. Quando você ora pelo seu problema, quando você consagra a sua vida, quando você rega a sua aflição com oração, com jejum e súplica, quando você vai conversar com alguém e alguém diz para você: e aí seu problema? Você não tem ânimo para falar sobre o seu problema. Você não tem necessidade, porque ele já está na mão de quem tudo pode. Ele já está diante daquele que sabe, conhece todas as coisas. E você não tem prazer mórbido em ficar falando de problema. Existem alguns crentes que têm que se livrar desse prazer mórbido de ficar falando de uma doença. Fala, pelo amor de Deus. De ficar falando de um problema, de ficar falando de uma situação. Você quer que esse problema aumente? Então continue falando dele. Você quer que essa doença complique? Então continue falando dela. A Bíblia diz que a nossa boca tem que relatar os bens de Deus. E não os malefícios dos nossos erros ou do nosso inimigo. Vamos falar de coisas agradáveis se temos coisas para falar. Se não, façamos silêncio.
Por que você está triste? Não. Por que você está quieto? Porque eu não tenho nada para falar. Porque você tem que estar falando 24 horas? Você tem que estar falando todo momento? Só porque você está quieto, você percebe a nossa cultura pobre dos latinos? Só porque você está quieto, você está triste. Só porque você está quieto, você está chateado. A Bíblia diz assim, que as palavras que saem dos nossos lábios tem que ser boa para edificação. Se não for boa para edificação minha ou do outro, eu fico quieta. Por que nós temos necessidade de ficarmos falando? E para ser feliz, fala para mim, você tem que estar sempre mostrando os dentes? Não. Felicidade nada tem a ver com sorrisos. Existem pessoas que sorriem o dia inteiro e são infelizes. Elas precisam mostrar os dentes para os outros acharem que ela é feliz e não questionar o seu problema, porque ela não quer mexer no seu problema. Felicidade é a sua paz com Deus. Felicidade é o seu equilíbrio. Felicidade é a sua sobriedade. Isso é felicidade. Você não precisa estar mostrando os dentes para você ser feliz. É isso que nós temos que entender. Façamos silêncio. E o 7º segredo para ter esperança. A Bíblia diz assim, versículo 26. Bom é ter esperança. Esse texto fala tudo sobre esperança. E aguardar em... Bom é ter esperança. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Fica falando para os cotovelos. Você vai perdendo a sua esperança. Fala de um problema 1.500 vezes. Fala de uma doença. Fala. Vai ratificando. Vai fundamentando seus problemas. Não fique falando dos seus problemas. Fale com Deus. Se quiser conversar com alguém, converse com uma pessoa. Não fique tagarelando sobre o seu problema, porque está difícil. Aí um dá uma opinião errada. Aí você vai, e aí o outro fala, tua vida está difícil. Aí ele vai, Aguardar em silêncio a salvação do Senhor, boca fechada. Quanto mais você fala do seu problema, mais ele vai aumentar. Mais Satanás vai ficar instigado a piorar ele. É isso que você quer? Não. O que você quer? Colocar suas aflições diante de Deus e silenciar. E aguardar em silêncio o que Deus vai fazer. Porque Ele vai fazer. Fica, tá mal, a coisa está ruim. Você não sabe nada. E aí você começa já a rezar o seu discurso problemático. Quem que fala mal do casamento e o casamento melhorou? Ninguém. Quem falou mal da saúde e a saúde melhorou? Ninguém. É uma enfermidade atrás da outra. É um problema atrás do outro. Por quê? Porque esse prazer mórbido em más notícias. Esse prazer mórbido em falar o mal. Você gosta de coisas boas? Quem não gosta aqui? Pode ser alguém aqui masoquista. Eu gosto de boas coisas. Se eu gosto de boas coisas, eu tenho que falar de boas coisas. Se você gosta de bênção, você tem que falar de bênção. A nossa boca foi feita para glorificar Deus e para bendizer o Senhor. Quando eu falo do mal, eu estou falando o quê? Falando daquilo que o diabo faz e daquilo que ele pode fazer. Mas os meus lábios foram feitos, salvos, para poder bendizer a Deus. Os seus também, diga amém. É ou não é? Quais são os inimigos da esperança? Mágoa, tempo, emoções, aflição, a mente e a boca. Qual é o segredo de ter esperança? A mente salva. Conhecer a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, ter o Senhor Jesus como tesouro, a bondade de Deus e silêncio. Não fale de problema. Esse ano de 2017, não fale de problema. Não fale de problema. Quando você, marido e mulher, for falar de problema, segura na mão, vamos orar. Não vamos falar não. Não tem solução. Não, nós temos solução, nós não tem. Daqui a pouco nós estamos brigando, daqui a pouco nós estamos rolando aqui. Porque é o seguinte, quando vai conversar de problema, um quer atacar o outro. Um quer colocar o outro na fogueira e dizer, não, você é culpado, porque você não me ouviu. Aí fica aquele jogo maligno, onde Satanás faz uma plateia enorme para aplaudir. Então vai falar da mão aqui, vamos orar. Porque nós não temos solução. Então se não temos solução, nós temos que buscar do alto. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Você
está ficando louca? Não, agora eu estou sendo sábia. Está ficando louco? Não, agora eu estou sendo sábio. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Por quê? Porque falar de problema não traz solução. É a oração que traz solução para as aflições. É a oração que traz solução para os problemas. Você chegou ao final de 2016, começo de 2017 com problema. Por quê? Porque você orou pouco sobre eles. Falou demais sobre eles e orou pouco. Ore sobre os seus problemas. Coloque-os diante de Deus. Consagre aquela situação. Não fique falando. Tenha preguiça. Se tem uma preguiça santa que você tem que ter, é uma preguiça de abrir a boca para falar de problema. Essa é uma preguiça santa. Por que você não vai falar? Eu tenho preguiça de falar de problema. Eu tenho preguiça de murmurar, preguiça de abrir a boca, preguiça de ficar falando de uma situação que eu não tenho. Se eu não tenho a solução, por que eu vou ficar falando, pelo amor de Deus? Não é Deus que tem a solução? Então. Amém ou não amém? Amém? Vamos fazer silêncio? Vamos? Vamos ter esperança? 2 anos se passaram com José dentro daquela prisão. 2 anos. E ele teve esperança. Por quê? Porque ele tinha isso aqui dentro do coração dele. Que escola dominical ele frequentou, meu irmão? Eu não sei. Eu sei que ele sabia de tudo isso aí que eu e você estamos aprendendo hoje. Teve uma irmã que falou esses dias assim, eu não disse para mim, eu escutei, eu estava passando, eu acho que José não existiu. Brincando, ela fazendo uma... Existiu. E ainda existem muitos Josés no reino de Deus. Muitas pessoas sóbrias e equilibradas que buscam o alvo. Pessoas de sucesso. Muitos Josés dentro do reino. Feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus sobre a sua esperança. Deus, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados. Perdão pelo tanto que temos pecado contra a nossa esperança. A nossa esperança nos custou muito caro, Pai. Não a nós, mas ao Filho. E ela tem um valor muito precioso e único. Ela é rara. O sangue de Cristo é a razão de termos esperança. Deus, se existe alguém aqui que ainda tem um coração magoado, limpa. Se existe alguém aqui, Deus, que é impaciente com o tempo, socorra-o. Se existe alguém viciado em emoções, liberta. Se existe alguém aflito, ensine a orar. Salva as mentes aqui presentes e abençoa os lábios daqueles que falam imprudentemente. Porque a esperança é a nossa mente consagrada ao Senhor, onde nela nós conhecemos as misericórdias, a fidelidade, Jesus como tesouro, a bondade. E a nossa boca faz silêncio. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha ajudar o teu povo, a nós, que clamamos nesta noite. Salva-nos da desesperança. Salva-nos do domínio da aflição. Deus, enche o teu povo de esperança. Esperança traz alegria, Deus. A esperança traz força. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que tem matado, suicidado a sua esperança, enterrado a sua esperança, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor venha libertar o teu povo. Que o Senhor venha dar ao teu povo condições de esperar no Senhor, de confiar em ti, Deus. Salva os corações aqui presentes, as mentes, para que todos nós juntos possamos ter um ano de esperança, um ano de alcance, um ano de projetos realizados, um ano de sonhos concretizados, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que não haja, Senhor, aspirações que dominem os corações, emoções, ebulição, Senhor.
Mas que haja, Deus, em nome de Jesus eu te peço, a esperança dominando sobre os nossos corações, a esperança presidindo sobre as nossas vidas. Temos que ser crentes esperançosos, em nome de Jesus, Deus.